O nosso convidado de hoje nasceu a 26 de dezembro de 1989, estreou-se em televisão ao lado de nomes consagrados da ficção nacional como Nicolau Breiner, Lia Gama, Lídia Franco e José Martinho, mas ficou conhecido do grande público depois de participar na famosa série Uma Aventura e mais tarde por ser apresentador do tão conhecido Art Attack na Disney Channel. Hoje em dia conta com mais de 25 trabalhos feitos em televisão, teatro, dobragens, cinema e publicidade. A vida dele foi e continua a ser uma verdadeira aventura e hoje podemos dar um nome a este episódio, Uma Aventura na Vida de Salvador Neri. Here I am. Shoot the questions. Ora, para começarmos então aqui este nosso episódio do podcast, nós queremos saber como é que era o Salvador na infância. Cabeludo, com umas pestanas maiores ainda. Sempre foi assim o meu traço característico, tinha umas pestanas muito grandes. E era muito reguila, se é que isso ainda é um termo atual. Muito brincalhão, com muita energia, acho que era muito engraçado, porque lembro-me que tinha esse talento de fazer as pessoas rir. E acho que se calhar terá sido por isso que a minha família me orientou a conseguir fazer uns primeiros castings, porque perceberam que eu teria algum jeito e perguntaram-me se eu queria fazer e pronto, e as coisas começaram mais ou menos assim. Começaste a trabalhar em televisão com 9 anos, em 1998, na tal série da RTP, Uma Casa em Fanico. E começaste logo ao lado de nomes grandes como Nicolau Breiner, Lia Gama, José Martinho. Como é que surgiu essa primeira série, essa tua estreia? Como é que foi contracenar com esses monstros, entre aspas, da representação? Olha, eu acho que a consciência em relação à dimensão das coisas é uma coisa que nós só temos quando viramos adultos. E por isso, como eu era criança, não tinha muita consciência de que eram pessoas sonantes e que já tinham feito muito e, portanto, tratava-os da mesma maneira, obviamente que com respeito, não é? Porque eram adultos, mas não o respeito suficiente para ficar amedrontado e não conseguir fazer o meu trabalho bem como jovem ator. E, portanto, eu acho que era fascinante. Qualquer criança nessa idade ainda não perdeu o dom da imaginação e de brincar e portanto imaginem só o que é uma criança de 9 anos ter carta verde para andar sozinho pelos estúdios, passar dias inteiros a brincar no meio dos cenários e a visitar todos os departamentos de uma produção, desde estar na regi, a estar no guarda-roupa, a falar com os técnicos de som, com os aderecistas. Eu sempre fui muito curioso em tentar perceber como é que as coisas se faziam e, portanto, para mim foi como se fosse um campo de férias em tempo alargado, mas ao mesmo tempo que fazia a escola, por isso tinha essa nuance de exigência para não perder o fio à meada na escola. Felizmente nunca chumbei. Acho que se isso tivesse acontecido também os meus pais não me tinham permitido continuar, porque eu trabalhei muito ativamente até assim à minha pré-adolescência. Por isso, olha, são tempos mágicos que me lembro, só tenho recordações boas e de liberdade mesmo, de liberdade de criança. Perguntar tudo o que me apetecia, fazer tudo o que me apetecia e ter uma série de gente à minha volta muito acolhedoras. E há aqui um pormenor engraçado. Eu dividia camarim nessa série da Casa em Fanicos com o falecido, queridíssimo Nicolau Breiner, o meu primeiro grande mentor. Ele fornecia o motorista dele, pessoal, para me ir buscar à escola, todos os dias. Era um brasileiro grande, de 1,90 m, que era o Sr. Valmar. Vinha sempre com um fato preto, parecia um Man in Black. E era sempre ele que me ia buscar. E essa relação estreita que eu fui tendo com o Nicolau, por partilharmos o camarim. E mais tarde nós voltámos a fazer uma série juntos nos Santos da Casa. Aí eu já era mais velho, tinha 12 para 13. Fez sempre com que eu fosse ganhando aquela trocagem, aqueles truques na manga que o Nicolau tinha e que o fazia valer na arte do improviso, de ser brincalhão, de tirar o tapete aos colegas, mas sempre com a graça de criar uma piada qualquer. E eu sinto que fui logo bebendo desde cedo essa criatividade para brincar no meio das cenas.
e encontrar sempre uma disrupção qualquer que dá uma pitada de sal diferente. Que às vezes os atores estão todos muito confortáveis porque sabem todos muito bem o texto. Arrependes-te de começar a trabalhar tão cedo? Não achas que isso te privou um bocadinho das coisas da tua infância? Ou achas que te fez aproveitar ainda mais cada momento e ganhar uma maturidade que talvez não terias? Não me arrependo absolutamente nada. É uma experiência que, se eu pudesse, repetiria. Ainda há uns tempos dizia a um sobrinho meu que tem 9 anos e que é muito mais imaturo e imberbe do que eu era, e eu dizia-lhe assim: "Ó Guilherme, eu com a tua idade já trabalhava, pá." Não sei porquê, ele estava-me a pedir para eu lhe... porque não conseguia abrir uma garrafa de refrigerante, uma coisa qualquer, assim, uma coisa básica, e estava a ser mimado. E eu dizia-lhe: "Ó Guilherme, deixa-te de coisas, eu com a tua idade já trabalhava." E portanto, eu acho que essa experiência trouxe-me uma grande maturidade e uma grande experiência para a vida. Eu desde muito cedo que ganhei uma consciência muito grande de tudo e uma noção grande de profissionalismo, de disciplina de trabalho, porque pronto, como tinha que conciliar a escola com o trabalho como ator, era bom que eu conseguisse fazer as coisas bem, senão não ia dar, e portanto encaixei muito bem esses princípios. Não me arrependo de nada, foi uma experiência espetacular. E como é que foi a reação da tua família a este sonho da representação? Se eles estranharam um bocadinho a tua estreia ter sido tão cedo, não acharam bem? Não, eles incentivaram. Eles sabiam que eu tinha jeito, gostavam. Eu era um miúdo que revelava ter genica suficiente para fazer tudo aquilo. Ou seja, eu não tive que ser convencido a fazê-lo. Eles perguntaram-me se eu queria e depois rapidamente eu ganhei o gosto à coisa e continuei. Foi tudo muito natural, não foi nada forçado. Só mais tarde, quando eu já era adolescente, é que eu disse que não queria fazer mais nada. E por isso é que eu deixei de trabalhar e só voltei como adulto. O que é que foi o melhor e o pior de começar a trabalhar tão cedo? Eu acho que o melhor foi, claramente, poder ver coisas antes do tempo. Todas as crianças anseiam poder ver o filme que é dos 7 anos, ou o filme que é dos 15 anos, ou dizer que já são crescidos. E eu acho que nós todos ansiamos isso, até depois sermos adultos e dizermos: que saudades que eu tinha quando era criança. Que é um bocadinho aquilo que eu sinto agora. Não que esteja alguém feliz, não estou muitíssimo com o meu momento de vida, mas eu acho que sim, foi a oportunidade de poder ver coisas incríveis, que é a máquina da televisão e de produzir ficção, que é um mistério para uma criança, não é? Nós achamos que aquela caixa preta é uma caixa mágica, até percebermos quais são as implicações de tudo o que está por detrás de um processo de produção. E portanto eu pude participar nisso diretamente e eu recordo-me que isso me fascinou. Os senãos de ter começado tão cedo, eu diria que foi só a pressão escolar que tinha a ver com aquelas invejas que surgem inconscientemente, porque as crianças são todas muito novas, estamos todos a crescer e portanto os meus amigos que gozavam ou que mandavam bocas, ou um ou outro professor que mandava uma boca também, como se eu fosse privilegiado, e então isso foi algo que se foi acumulando em mim e que depois me fez, com aquela idade que eu tinha, para aí uns 12, 13, quando fiz a última série que foram Os Santos da Casa, ter dito ao meu pai que não queria que ele respondesse mais aos castings, porque eu queria deixar de fazer e queria ser um miúdo normal. Mas até aí eu levei tudo numa boa e diverti-me muito. Essa questão foi crescendo dentro de mim. Até aí eu soube lidar com ela. Depois na adolescência, que é aquela fase muito permeável que nós temos para lidar com as nossas emoções. No vosso caso não aconteceu assim há tanto tempo. No meu caso aconteceu um bocadinho há mais tempo. Mas é uma fase difícil para todos nós. É uma fase em que duvidamos de nós, temos imensas questões, passamos por imensos namoros, desamores, amigos que nos traem, traições que cometemos, todo esse tipo de coisas que dificultam o que é viver durante a adolescência. E eu tinha a agravante emocional depois de ter que lidar ainda com de repente ser uma pessoa conhecida, que não era algo que eu tivesse tido formação para, tu vais aprendendo durante. E portanto eu diria que esse foi o único senão. Aos 12 anos aparece na tua vida o projeto que te colocou nas luzes da ribalta, uma aventura na SIC. Como é que esse projeto surge na tua vida?
Bom, surge da mesma maneira que os outros, um casting para o qual me chamaram e para o qual eu fiquei escolhido, e só não fiz a primeira temporada de uma aventura porque eu praticava karaté na altura, muito mesmo, e parti um braço num estágio para passar para um cinto acima, e portanto tiveram que escolher outro ator para fazer a primeira temporada. Porque se repararem, eu só entro no último episódio da primeira temporada, que é o Palácio da Pena. E depois na segunda temporada já entro integralmente como o João. Pronto, aí já era um bocadinho mais crescido, já não tinha 9 anos, já não era uma criança, já era um pré-adolescente. E uma aventura tinha a originalidade da história, de ser tudo em registro de aventura, portanto... Aí sim eu pude divertir-me a sério. Eu acho que aí, aquela referência que eu fiz há pouco dos campos de férias, aí sim. Ou seja, os campos de férias onde podíamos fazer tudo o que estava errado. Deitar-nos tarde, enganar os nossos pais, sair pela janela, apanhar bandidos, meter-nos na traseira de um automóvel. Portanto, eu fiz isso tudo. E mesmo as coisas que não estavam previstas eu fazer nos episódios, eu pedia ao realizador para fazer e para arranjar espaço, e foram tempos geniais. É um projeto ainda hoje recordado pelo público com muito carinho. Que importância teve para ti esta oportunidade? O público, de facto, continua a recordar-se bastante. Eu acho que a série continua a passar hoje em dia na SIC Capa, penso eu. Sim, e é inédito, porque as crianças que me estão a ver hoje em dia, se nunca me tiverem visto como adulto, vêm-me a fazer uma aventura e depois podem cruzar-se comigo, já há 20 anos mais velho, noutra ficção qualquer que esteja a dar no canal ao lado. É um paradigma interessante. É um paradoxo interessante. E não sei que importância é que teve, não sei atribuir a importância. Foi tão importante como qualquer outro projeto da minha infância, porque esses projetos da minha infância foram muito vividos por mim. E tenho uma grande memória deles. Depois voltaste a entrar na televisão de todos os portugueses diariamente em 2011, com o Art Attack. Como é que foste lá parar? Também foi um casting? Como é que foi? Sim, eu antes disso ainda fiz uma sitcom para a RTP, depois de uma aventura, que eu acho que é em 2002, 2003, ou 2003, 2004, onde voltei a estar de novo com o Nicolau, que se chamava Os Santos da Casa, e depois fiz esse interregno de 8 ou 9 anos, para apresentar o Art Attack. E depois o Art Attack surge, é uma coisa completamente diferente, apesar de eu ter tido um passado ligado ao público infantil-juvenil, não é? Com a série de Uma Aventura. Nunca tinha apresentado um programa, muito menos para a Disney. Por isso foi toda uma descoberta para mim. Tive que me fazer apresentador. Mas foi uma experiência única, porque gravei o programa durante os 3 anos de emissão em que o programa esteve no ar. Eu gravei-o na Argentina, portanto uma vez por ano eu ia à Argentina, mais ou menos 2 meses, gravar esse programa, e portanto tive uma experiência além fronteiras, a trabalhar com uma equipa completamente estrangeira. Portanto isso foi enriquecedor, e depois a qualidade temática do programa, porque eu acho que o programa tinha uma qualidade enorme. Acho que a Disney Junior perdeu imenso em ter deixado de ter aquele programa para as faixas etárias mais jovens, porque hoje em dia fala-se ainda mais do que se falava na altura em ecologia, em reciclagem, em reutilização, economia circular, e nós estávamos a despertar esses valores há 10, 11, 12 anos atrás, e portanto acho que a Disney deve aos pais de hoje em dia e às crianças de agora um novo Art Attack com um novo apresentador, ou voltarem só a pôr os meus programas no ar, e mesmo os antigos do Pedro Penin, por mais antigos que sejam. Acho que são programas tão úteis, e muitas vezes os pais dá-lhes imenso jeito de ter os miúdos entretidos a fazer alguma coisa, e é muito melhor estarem entretidos a fazer um trabalho manual do que estarem a ver, colados à televisão, a ver um desenho animado. Só aqui um bocadinho à parte, antes da próxima pergunta, vou dizer que eu via sempre o Art Attack com o meu irmão, e nós tentámos fazer as coisas e eu nunca conseguia fazer igual. Pois ficou sempre esta revolta aqui dentro. O único problema para mim, e que acho que para toda a gente, era a cola branca. Então, a cola branca é a famosa cola de madeira,
que é aquela cola que serve para colar madeira, misturada com água. Portanto, é uma cola que não seca tão rápido, porque não é tão pegajosa, não tem tanta cola por porção, e portanto tu podes trabalhar bem com essa cola, ela fica com muita elasticidade para trabalhares com papéis, com todo o tipo de coisas, e para ser um trabalho manual que te leva, se for preciso, 1 hora, 2, porque não seca logo. Mas se deixares secar depois 1 dia e meio, assim, fica completamente duro, tão duro como ficaria a cola de madeira, e nós chamávamos-lhe a cola Art Attack. Mas eu sei que era um bicho de 7 cabeças para muita gente, e essa realidade da dificuldade de concretizar aqueles trabalhos manuais tão bem como nós o fazíamos, era quase 90% das pessoas diziam isso. Mas eu acho que o grande objetivo do programa era pôr efetivamente toda a gente a tentar, porque não há nada perfeito à primeira, não é? Nada. É sempre tentativa e erro, tentativa e erro. Que eu estava sempre à minha mãe, olha, compra-me isto, compra-me aquilo, já estava farta de maturar. Sim, alguns pais que se cruzavam comigo diziam: epá, eu adoro o seu programa, mas já não consigo ter mais rolos de cozinha e a cola branca e... Amigo, por favor, inventem uma coisa mais simples. E tu no futuro tu pretendes continuar a explorar este teu lado da apresentação, como no Art Attack anteriormente? Vou confessar-te que não é nada que eu não tenha pensado já. Mas depois de ter feito o Art Attack, eu decidi dedicar-me a estudar a fundo para aprender de facto a representar e ter técnica e ferramentas para desempenhar o melhor possível o trabalho enquanto ator e portanto estes últimos 12 anos desde que eu retomei a profissão, sendo que o Art Attack marca esse reinício, têm sido dedicados ao meu trabalho como ator, desde formações mais longas a formações mais temporárias, bastante trabalho em cinema ultimamente e em séries de ficção nacional, em novelas. Gostava de ter feito mais teatro do que fiz até agora. Não tenho tido paciência e na prioridade da minha vida também não tenho tido muito vagar para me envolver em produzir teatro, porque a realidade portuguesa precisa que tu produzas para conseguires fazer, a não ser que sejas convidado. Mas já pensei em vir a apresentar no futuro, porque acho que sou uma pessoa multidisciplinar, com muitas valências, e não me oponho a isso, mas gostava primeiro que me vissem e que me tivessem em conta primeiro como ator. E uma coisa que às vezes me faz alguma confusão, e eu não julgo de todo, mas vejo pelo exemplo dos meus colegas, em que muitos deles são um bocadinho de tudo antes de serem alguma coisa. São apresentadores, são atores, são figuras públicas, são youtubers, são whatever. E depois nunca são nada a fundo. E eu tenho estado dedicado a tentar ser ator a fundo e a depender da minha profissão única e exclusivamente. Tenho conseguido. Não trabalho ainda muito como ator, não sou uma pessoa que esteja aí a fazer 4, 5 projetos por ano, como tenho alguns colegas meus que invejo positivamente por já estarem nessa fase, mas faço muito trabalho de voz, faço muitas locuções, faço muitas dobragens de desenhos animados, trabalho muitas vezes como diretor de casting para filmes publicitários, dou algumas vezes formações a jovens atores e portanto tem sido esse o meu percurso. Mas sei que um dia provavelmente há de me voltar a tocar esse papel, porque esse lugar é um lugar que eu exercito com muita naturalidade. Eu sou um grande anfitrião, sou uma pessoa que sabe receber bem, sou uma pessoa que gosta de conversar e sou uma pessoa que gosta de colocar toda a gente à conversa e bem disposta e confortável. E eu acho que esse é o papel de um apresentador. Em 2012 também te estreaste no cinema. Tu já fizeste cinema, teatro, televisão, dobragens. O que é que te dá mais gozo fazer nessa tua profissão? Como é que te sentes mais realizado a fazer o quê? Eu acho que o teatro e o cinema, por causa do tempo que dispõem para serem feitos, porque dispõem de mais tempo, o que dispõe de mais tempo é o teatro. Tem um processo mais longo, onde tu ensaias muito, onde tens espaço para explorar e descobrir. No cinema não tens tanto tempo, mas tens sempre mais tempo do que tens na televisão. E, portanto, as experiências das quais eu retiro mais sabor são as experiências onde eu posso estar mais tempo, porque eu sou uma pessoa que desfruta muito o processo, em todas as vertentes. Eu desfruto muito de estar a trabalhar, desfruto muito de estar em contacto com outros colegas, com outros departamentos, desfruto muito do meu processo de preparação de uma personagem, de investigar uma história, por exemplo, quando se tratam de factos verídicos.
desfruto muito de criar factos e circunstâncias quando se trata de uma história ficcional, de toda a dinâmica que se cria com o realizador e com o escritor e perceber se estou a apontar para o sítio certo quando estou a desenvolver o meu background. Desfruto muito do backstage com os meus colegas e das dinâmicas que se criam e que depois se levam para a cena. E esse desfrutar só existe com mais consolidação no teatro e no cinema, porque o resto é muito efêmero. Não é que eu não tenha desfrutado muito também de trabalhar em novela e nas séries que fiz, mas é tudo muito rápido, é a realidade que temos. Eu sou uma pessoa que gosta de ter tempo para criar. Apesar de ser uma pessoa que gosta de trabalhar com rapidez. Sou uma pessoa que gosta de assimilar as coisas, que assimila as coisas rápido e que gosta de concretizar rápido. Mas gosto de ter tempo para depois experimentar e fazer e não sei o quê. Mas pronto, tempo é dinheiro. São vários os cursos e workshops no teu currículo, não só em cinema, mas também em voz, improvisação, entre outros. Que importância achas que a formação tem no teu trabalho e pretendes continuar a apostar na tua formação? Sim, bastante. Eu acho que os atores são os únicos intérpretes que não têm disciplina de trabalho quando não estão a trabalhar. Os músicos ensaiam horas todos os dias. 6 horas por dia é o que eu ouço. Aqueles que querem continuar a estar a este nível. E os atores não o fazem, de uma maneira geral. Eu, por exemplo, agora não estou a fazê-lo, não é? E se me surgir um projeto, vou-me sentir um bocadinho perro e tenho que começar aí a preparar-me, talvez peça ajuda a um colega ou outro para começar a entrar no processo e recuperar anos de vida, mas as formações, os workshops, servem um bocadinho para isso, para voltar a sentir o pulso à coisa. Não há instrumento nenhum que nós utilizemos que não precise de ser tocado constantemente, utilizado constantemente, senão tu perdes o contacto. É um bocadinho como o que vocês estão a fazer. Sentem-se muito mais confortáveis nesta do que se sentiram na primeira. Ainda se calhar com um bocadinho de desconforto, ainda com algumas borboletas, ainda alguma ansiedade e não sei o quê, que é perfeitamente normal. Até eu tenho, no início, como estou a falar de mim próprio, que é sempre das coisas mais difíceis que podemos fazer, que é falar de nós mesmos, mas a repetição desse vosso processo faz com que vocês naturalmente e gradualmente comecem a fazê-lo melhor. Mas se agora se interrompessem e só voltassem a fazê-lo daqui 1 ano ou 2, era outra vez o cabo dos trabalhos. E portanto o conceito é esse, é não pararmos nunca. E portanto a formação, eu acho que em Inglaterra os atores séniores têm isso muito mais consolidado, que é, fazem workshops até aos 80 anos e estão a fazer workshops com malta jovem, não têm vergonha nenhuma. Cá o workshop parece que às vezes ainda é um bocadinho visto como coitado, não estás a trabalhar, por isso é que estás a fazer um workshop. E portanto as pessoas têm vergonha de fazer workshops, sobretudo se já forem um bocadinho conhecidas, porque as pessoas podem pensar que elas não estão a trabalhar e não sei o quê. E acho que há um bocadinho esse medo. O ano 2019 para ti foi um ano em cheio. Qual é que é a sensação de conseguir construir uma família e agora chegar a casa e teres a Maria, o Mateus e agora a tua outra filha todos os dias à tua espera? Então, eu fui viver com a Maria em 2012. Nós estamos juntos desde 2009, portanto há 14 anos. Casámos há 10 anos. 2019 foi o ano em que o nosso filho Mateus nasceu e onde eu atingi um grau de maturidade que estava por vir ainda, que é aquela maturidade que nós alcançamos quando somos pais. E que me trouxe coisas novas como ator, porque trouxe-me mais calma, mais confiança em mim mesmo, porque quando tu és pai e és inundado por uma enorme responsabilidade que não se apaga, é um botão que faz on e nunca mais faz off. Quando tu és inundado por essa responsabilidade, tu passas a ver a vida de forma muito mais simples e passas a saber efetivamente o que é importante e o que é que não é. E portanto a tua visão sobre a vida, por ser mais simples, faz com que tu também como ator vejas as coisas de forma mais simples, não compliques tanto, não te preocupes tanto. Preocupar no sentido de ser neurótico, de colocar demasiada ansiedade nos processos que não precisam. Não tem nada a ver com a preocupação legítima de querer ter brio no trabalho. E portanto, o Zé disse bem, 2019 foi um ano em cheio e tem sido até então. Meu segundo filho, primeira filha, nasceu agora. Eu não sei quando é que isto vai para o ar, mas nós
Estamos a gravar isto no dia 7 de março. Ela nasceu no dia 26 de fevereiro. Tem uma semana e um dia, ou uma semana e 2 dias. E eu atravesso um momento de vida muito, muito feliz. Porque o meu primeiro grande sonho, e isto é uma coisa de enorme intimidade, mas não tenho problemas nenhuns em partilhar, porque é verdade. O meu primeiro grande sonho, mais do que ser ator, mais do que fazer fosse o que fosse, era criar a minha família. Era ter os meus filhos, ter a minha mulher e criar o meu lar. E eu sinto que consegui criar isso. E, portanto, estou a viver, literalmente, um sonho. Bem, voltando à representação, tu em 2020 voltaste a ser aposta na ficção nacional, na novela Amar Demais, na TVI, com o mítico Fanã a conduzir o seu tuk-tuk. Como é que surgiu este projeto? Como é que tu foste outra vez para as novelas? Olha, porque eu tinha trabalhado com o diretor desse projeto, da Amar Demais, que é o António Borges Correia, que é um realizador que também faz cinema. Uns anos antes, para a TVI, numa novela que se chamou Louco Amor, e eu fazia um vilão, um iraniano que tinha uma exploração de petróleo, de wolframio em Portugal, e nós demos-nos muito bem na altura, ficámos minimamente próximos, e eu soube que ele estaria a liderar este projeto da Amar Demais, através do meu agente. Entrei em contacto com ele, disse-lhe que gostava muito de poder fazer um casting para uma personagem, e depois as coisas desenrolaram-se naturalmente. E na verdade eu não estava a ser contemplado para fazer o Fanã no início, era outra personagem mais pequenina, mas depois eles viram-me e gostaram imenso de mim e lançaram-me a cartada, e eu soube agarrá-la. Hoje em dia, qual é o teu maior sonho, sem ser a tua família, porque já nos falaste um pouco, é mais a nível profissional? Olha, eu sonho com o dia em que o meu pai ou a minha mãe me digam que eu os convenci com a minha personagem, que eles deixaram de me ver. Uma vez ouvi o Philip Seymour Hoffman, o falecido, que fez Capote, Magnolia, Boogie Nights, e o Philip Seymour Hoffman dizia que o maior elogio que ele tinha recebido na vida dele tinha sido quando os familiares, que são as pessoas mais próximas, que te conhecem desde que tu nasceste, sabem a forma como tu franzes a testa, como piscas os olhos, como pensas, como tosses, como mexes as mãos. Quando um familiar, ou já não me recordo se foram vários familiares, quando ele interpretou o Truman Capote, lhe disseram que ele estava irreconhecível, que pela primeira vez na carreira dele, eles, como familiares, não reconheciam aquela pessoa que eles conheciam desde sempre. E eu, quando ouvi aquilo, pensei, é isto que eu aspiro. Eu espero um dia que o meu pai ou a minha mãe ou os meus primos, os meus tios, a minha mulher, possam dizer mais do que apenas fizeste um ótimo trabalho, vais muito bem, aquela cena está ótima, és um ótimo ator, mas que digam mesmo, pá, porra, enganaste-me, convenceste-me, fizeste-me entrar no filme e fizeste-me esquecer que és o Salvador. Portanto, diria que esse é um sonho a realizar. E qual é que foi até à data, até agora, o teu maior desafio profissional? Fazer o Fanã na novela, na Amar Demais. Para já pela longevidade pela duração do projeto, sensivelmente 1 ano. Quando a pandemia aconteceu, tinha um filho com meses. Nunca tinha feito uma novela do início ao fim, num elenco fixo. Nunca tinha feito uma personagem comic relief. As minhas personagens tinham sido sempre no registro, no espectro dramático e sério. E eu fugia sempre um bocadinho da leveza e da comédia, porque achava que não tinha dom para isso. E, portanto, ter feito esse personagem durante tanto tempo, nas circunstâncias que nós passámos, que foi duríssimo. Perdemos um colega, o Pedro Lima, perdemos a Fernanda Lapa, por razões diferentes, mas perdemos-los a meio do projeto. Tudo o que se passou no mundo com a pandemia, portanto a pressão toda que se viveu e gravar com máscaras e ser testado todos os dias e ser capaz de, por cima disso tudo, fazermos ainda o nosso trabalho com brilho e fazer as pessoas divertirem-se e termos feito personagens divertidas e engraçadas. E eu sei que o meu Fanã era divertido, era engraçado, eu tinha muito gosto a fazê-lo e recebi e recebo ainda homenagem e reconhecimentos pelas pessoas que se cruzam comigo na rua. Portanto, tendo em conta isso tudo, eu diria que é difícil ter tido um desafio mais à altura que esse. E se nós te voltássemos a entrevistar daqui a 10 anos, o que era bom sinal, era sinal que ainda estamos cá todos. O que é que tu gostarias de estar a fazer nessa altura?
algo que eu já disse noutra entrevista, que julgo que foi ao Fantastic, mas foi uma entrevista escrita. Eu gostava de ser professor, não sei ainda do quê, mas tenho uma vaga ideia ou desejo de ter alguma coisa relacionada com psicologia, se calhar ir para tirar uma licenciatura em psicologia, ou se na altura não tiver tempo suficiente para o fazer um curso alternativo qualquer que me dê mais ferramentas para eu poder fazer terapia às pessoas. É uma característica que eu tenho desde criança e que o fiz e desenvolvi-o sempre muito com os meus amigos, genuinamente. Os meus amigos diziam que eu era o conselheiro, ou as pessoas, aquelas pessoas a quem vamos ter para pedir o conselho, porque aquela pessoa sabe sempre dizer-nos as coisas certas. Não que eu soubesse dar os melhores conselhos a mim mesmo. Não sabia. Muito casmurro, até muito tarde. E com zero vontade de fazer terapia, até muito tarde também. E portanto, ao longo dos anos e à medida que fui crescendo, foi ficando cada vez mais confortável dentro de mim essa ideia de que eu tenho essa valência dentro de mim. E depois não sei porquê, mas acho que tenho um grande instinto para olhar para as pessoas e ouvi-las e saber o que se passa com elas e orientá-las. E dá-me muito gozo orientar pessoas, dá-me muito gozo fazê-las descobrir que elas podem ser otimizadas e que há muito mais dentro delas por se descobrir, para se fazer. E portanto, para já estou a desenvolver essa ferramenta do professor com os meus filhos. E olha, posso partilhar uma coisa engraçada que tem muito a ver com esse lado de professor. Eu já pus, nestes últimos meses, várias crianças a andar de bicicleta sozinhas em 2 ou 3 minutos. Pus o meu filho primeiro a andar de bicicleta e depois os pais amigos que têm filhos da mesma idade, os miúdos estão a andar de bicicleta também, mas eles não estão a fazer as coisas corretas com os miúdos a nível de posição, nem a dizer-lhes as coisas certas, e em minutos eu ponho os miúdos a andar de bicicleta. Uma mão cheia de miúdos. E no outro dia a minha mulher dizia-me: tu tens de abrir uma escola para pôr as crianças a andar de bicicleta. E eu fiquei sensibilizado e eu pensei para dentro: não, isto é o professor que está dentro de mim e que um dia se há de cumprir. Mas esse sonho do professor e da psicologia e da terapia seria só isso ou paralelo à representação? Paralelo, claro, paralelo. Era o que eu dizia, Zé, eu sinto-me uma pessoa muito ampla. Eu no interregno que fiz dali dos finais de uma aventura em Santos da Casa até o Art Attack, eu fiz uma formação secundária artística ou profissional na escola António Arroio, que é uma escola de artes. É uma espécie de Soares dos Reis, no Porto, onde tu passas por todo o tipo de oficinas, e eu tirei design de equipamento. Fiz 3 anos dessa escola, até ao 12º ano, e depois fui para a Faculdade de Belas Artes fazer uma licenciatura no mesmo campo, em design de equipamento. Nessa fase já estava a vontade em ser ator, em voltar a trabalhar como ator, portanto acabei por não completar a minha licenciatura, mas sou uma pessoa que também tem essa valência. Por exemplo, estou a trabalhar e estou a olhar para o departamento da direção de arte e a perceber quais foram as opções que foram tomadas, os materiais que foram escolhidos, a luz. Portanto, um dia se calhar serei realizador. Já sou em parte realizador nos castings que dirijo para a publicidade e, portanto, isto serão tudo coisas que eu farei paralelamente aqui ao meu trilho enquanto ator. Para já, eu estou muito focado em fazer-me crescer como ator, porque acho que é mais fácil quando tu queres fazer crescer uma coisa dentro de ti, teres um foco predominante do que teres 6 ou 7 focos. Depois a evolução, em vez de levar 10 anos até começares a fazer coisas de jeito, podes levar 20 ou 30. Não é que eu não vá levar 20 ou 30 até fazer coisas de jeito como ator. Por certo, vai ser essa a minha opinião daqui a 20 ou 30 anos, não é? Olho para trás e penso: ai, que horror o que eu fazia. Mas acho que tu tens que decidir primeiro uma coisa e agarras-te a essa coisa, desenvolves isso, e depois, mesmo que tenhas coisas que estão a florescer dentro de ti, lentamente vais sabendo integrá-las na tua vida, descobrindo espaço para elas, e no meu caso elas têm-se manifestado harmoniosamente. Pronto, tem sido assim. Olha para condizer. Bem, agora vamos entrar numa parte diferente do nosso podcast, onde nós te fazemos perguntas e tu respondes rápido e com 2 ou 3 palavras que te vierem assim à cabeça. Então, como é que é ser ator? É desafiante e perigoso.
Como é que é fazer dobragens? É livre, é divertido. Sentimos-nos de novo uma criança. Como é que é ser pai? É o sonho de uma vida. É o maior papel que alguma vez poderemos vestir. Como é que é conduzir um tuk-tuk? É como ser um guia turístico em Alfama e poder inventar histórias a toda a gente e relembrar os meus tempos de motorizada a ir para a escola todos os dias. E agora, para terminar, como é que é ser entrevistado por nós? Muito agradável. Uma entrevista bem estruturada, sabiam o que queriam perguntar, estavam preparados. Eu senti-me muito tranquilo, sinto que fui bem conduzido e acho que ficaram com ótimas respostas. Chegou assim ao fim mais um episódio do nosso podcast Como é que é? Na tua rádio universitária, agradecemos mais uma vez a presença de Salvador Neri e desejamos-te a maior sorte para o teu trabalho e para a tua família. Obrigado, um beijinho a vocês e até breve. Tchau, tchau, pessoal.